Qual é a sede? Quem sabe a angústia dentro do teu coração por circunstâncias que você não resolve, problemas que você não consegue tratar, solucionar. O Senhor é a água para aliviar talvez o sofrimento que está dentro do teu coração, da tua mente. Jesus Cristo, Ele revelou para alguém que estava tendo dificuldade de entender o que é o correto da vida. E Ele disse, aleluia. Ah, glória ao nome do Senhor, e conhecereis a verdade. Não a verdade dos religiosos desse tempo, a verdade que eu apresento, a verdade que existe possibilidade de salvação. Primeiro, Evangelho de João, no capítulo de número 1, e o versículo de número 1, está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e ele era a luz dos homens. Muito obrigado, querido, você pode sentar, em nome de Jesus Cristo. Glorificamos a Deus por esta linda expressão, né, que tocou nosso coração agora, que nós vimos representada em teatro, daquilo que nós entendemos que é o maior dos maiores acontecimentos da história. A história ela é marcada por fatos, contextos que marcaram muito a vida dos homens, mas nada chega aos pés, em significância daquilo que Cristo Jesus fez há 2000 anos atrás. Deus promoveu a nós, a humanidade, ter encontro com o nosso Salvador, ter encontro com aquele que mudaria toda a história. A história ela é conhecida antes de Cristo e depois de Cristo, mas não é só isso. A história dos homens, ela pode também ser dividida entre a vida aqui na terra e a vida após a terra em Cristo Jesus. Ele é aquele que o Senhor nos deu para nos trazer esperança e a vida. Sabe, uma das perguntas que dentro do discipulado nós tentamos resolver com as pessoas que fazem discipulado conosco, é uma das perguntas que nós geralmente fazemos. Aqueles que iniciam o curso bíblico com nós perguntamos, discipuladores perguntam: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para a tua casa, para a tua família? E por incrível que pareça, não é por maldade. A maioria das pessoas, elas ficam pensando e dizem respostas subjetivas, genéricas, e elas começam a buscar alguma coisa e às vezes têm dificuldades para expressar. Não é por maldade, por constrangimento, e inclusive nós deixamos à vontade a pessoa para responder esta pergunta. Mas queridos, nós queremos provocar a pessoa, para que ela possa começar a pensar no seu coração e analisar quem é Jesus para ela, aonde está Jesus na sua vida, aonde está Jesus no contexto da sua existência. Vivemos num país onde nós temos uma matriz cristã, nós herdamos uma religião, uma matriz judaico-cristã. A Bíblia não foi dada para nós, a Bíblia foi dada para os judeus, e Deus estendeu para nós em Cristo Jesus. Diz-nos o próprio Jesus Cristo, Ele veio para o que era seus, os seus não receberam, mas foi suscitado entre nós pedras vivas que estão clamando e estão falando ao longo do tempo que o Senhor vive e reina, e a promessa cumprida para nos levar. Agora eu faço essa mesma pergunta que nós fazemos para os nossos alunos do curso bíblico e discipulado: quem é Jesus para você? Quem é Jesus hoje na tua casa, na tua família, no contexto onde tu está? Olha, deixa eu te alertar, por tu conhecer alguém de vista, não quer dizer que você o conheça em definitivo. Por saber do nome, de quem alguém é, não quer dizer que você o conheça. Jesus Cristo, quando Ele andou aqui na terra, Ele foi cercado por multidões de pessoas, mas a maioria delas não entenderam quem era Jesus. Muitos não tinham estudado nenhum livro da Torá.
nenhum livro da Ketuvim, não tinham lido nenhum dos escritos dos profetas, não tinham tido conhecimento a nenhum rabino no seu tempo, mas essas pessoas entenderam que Jesus Cristo era aquele que mudaria a sua história enviado do Pai. Sabe, muitos de nós geramos do nosso coração, às vezes, conceitos genéricos de quem é Jesus, mas deixa eu te dizer, Jesus Cristo, Ele veio para nós, aquilo que é a manifestação extrema de Deus, para manifestar o amor do Pai. Mas antes de mais qualquer coisa, Jesus Cristo, Ele era, Ele é e Ele sempre será. O texto que eu li com vocês nos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo, a expressão encarnada, Ele estava com Deus. Tudo que nós conhecemos, tudo que nós vimos, ou tudo aquilo que nós percebemos que existe, é criado pela vontade e pela ação de Cristo Jesus. Ele é a expressão de Deus para criar todas as coisas, para manifestar todas as coisas. Jesus teve contato com pessoas que, olhando para Ele, muitas delas não identificaram quem Ele era. Jesus falou com os rabinos, com os anciões da sua época, e eles não quiseram saber de quem Ele era. João Batista, que era um pregoeiro das boas novas, que era um anunciador das verdades, ele nem estava no cargo que era direito a ele estar, porque ele era da linhagem de um sumo sacerdote. Estava Anás e Caifás, porque Deus destacou João para ir para o deserto, e lá ele pregar acerca da verdade. E quando Jesus Cristo chega para ele, para ser batizado e cumprir toda a lei, ele olha para Jesus e reconhece aquele que era enviado do Pai para marcar a história. Ele olha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado dos homens. Aleluia. Ele reconheceu em Cristo aquele que era o Todo-Poderoso. Se você olhar aqui, nós vimos uma apresentação, e estava aqui um menino representando um cego que estava à beira de uma entrada de uma cidade, e naquele dia foi curado mais de um cego. Pelo menos 4 cegos foram curados numa sequência de acontecimentos, mas um dos cegos nos chama atenção, porque ele olha e diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele reconheceu aquele que era profetizado por Malaquias, e Malaquias diz que subiria um que viria, aleluia, sobre um jumento para curar, para libertar. Ele reconheceu aquele que era, e ele reconhece Jesus como um rei, e ele diz: Jesus, filho de Davi, da descendência real, tem misericórdia de mim. Aleluia. Se você observar, Jesus Cristo, ele chega a um povoado chamado Gadara. Os demônios se alvoroçam sobre a vida de um homem, e daqui a pouco eles bramam e gritam: Jesus, Rei dos reis, o que é que tendes para vir nos atormentar, porque ainda não é o tempo? Tem misericórdia de nós. Os demônios reconheceram quem era Jesus e se prostraram diante dele, clamando por misericórdia, embora que não tem misericórdia sobre eles, mas eles tentaram naquele momento. Veja só, eu já citei 3, mas você pode observar um homem que não era judeu, que ele estava num outro contexto. A Bíblia diz que ele era um comandante, um príncipe, um homem rico. Chegou até Jesus e disse: meu moço, meu servo, ele está doente na minha casa. Jesus prontamente: vou à tua casa. Mas a fé daquele homem era tamanha que ele olhou para Jesus e disse: não, aleluia, eu vou para a tua casa. E aquele homem disse: não precisa tu entrar na minha casa, uma palavra somente, e aleluia, o meu criado ele vai curar. Ele reconheceu em Jesus Cristo aquilo, aleluia, que nós observamos dentro do livro de Isaías, que dá a expressão
expressão do nome de Jesus Cristo. O nosso pastor fez leitura agora há pouco, quando Isaías, do capítulo 9, versículo 6, ele começa a falar da deidade de Cristo Jesus. E eu gosto muito de uma expressão, porque na verdade esse aqui é um dos últimos textos do livro de Isaías. E ele diz: quem mais eu tenho para dizer? Porque o nome dele é Conselheiro, aleluia. E ele tem um conselho para nós. Um conselho de cura, de paz, de graça, aleluia. Isaías 61, o profeta Isaías messiânico, 700 anos antes de Cristo, ele fala a respeito do Messias. Ele fala dizendo que os Messias, um dia ele chegaria para cumprir toda a verdade. Na verdade, eu gosto muito do texto de 59, versículo de número 1 e 2, e lá está posto, aleluia, na boca de Isaías, ele está expressando: o Senhor não está com as mãos mirradas que não possa estender, o ouvido não está furado para que não possa ele estar ouvindo o clamor. Ele não está de forma nenhuma oculto ao que está acontecendo. Mas o versículo de número 2, ele faz uma divisão de águas. Ele diz: porém vossos pecados e vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus, para que ele não vos ouça. Mas entra o Senhor na boca de Isaías, expressando desta divisão, e dali a pouco glorificando. Isaías 61, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque pôs sobre mim autoridade e me ungiu para pregoar a liberdade aos cativos, a pôr em liberdade os presos, a arrebentar cadeias, a libertar os oprimidos, a curar os contritos. Eu gosto quando ele começa a terminar, ele diz: e opor e anunciar o ano aceitável do Senhor. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é aquele que é predito, aleluia, pela boca do próprio Deus. E em Gênesis do capítulo 3, o versículo número 15, quando está Satanás na figura da serpente diante do Todo-Poderoso, o homem e a mulher, pecado, sem esperança, sem chance, e o Senhor olha para ele e diz: está posto o pecado, a divisão está construída, não tem mais condição. Mas deixa eu te dizer, nascerá um da semente da mulher, aleluia. Esta serpente ferirá o calcanhar, mas ele pisará a serpente. E o meu Cristo vivo pisou a serpente, aleluia, desde o primeiro momento, quando ele veio à terra, quando ele nasceu, quando ele encarnou, e ele tomou uma forma humana. E o verbo não era verbo, mas o verbo era constituído de carne, para proclamar a união do Deus Todo-Poderoso, resolver o problema de Isaías, cumprir as profecias lá de Êxodo, de Gênesis, e expressar que os profetas não mentiram, e que a palavra de Deus, ela é fiel e ela é verdadeira, verdadeira, verdadeira. Cristo, ele é verdadeiro. Tu não viu ele, tu não abraçou ele, tu não tocou ele como os do passado, mas tu sabe que ele está, e o teu nome está na galeria da história, porque tu crê que ele existe. Agora deixa eu te dizer, o mundo hoje está construindo um Cristo de presentes, um Cristo de comunhão. Tem problema em presente e comunhão nenhum. Mas Natal não é só isso. Natal não é só presente. Natal não é só comunhão. Natal não é desculpa para ver parente, para visitar aquele que faz tempo que tu não visita. Natal não é isso. Natal é a encarnação do amor de Deus, dizer que Deus se importa contigo. Agora a pergunta é: tu dá por importância à figura de Cristo na tua vida? O que é Jesus para você? Na história foi marcado por pessoas que entenderam quem era Jesus para ela, e pessoas que não entenderam quem era Jesus para eles. Quem é Jesus para você? Um conhecido? Alguém que quando você passa por dificuldades, tu lembra que ele existe? Jesus não quer ser só isso. Ele nos chama para nós sermos seguidores dele. E sabe o que é mais lindo? Quando nós nos chamamos, o Senhor nos chama para sermos seguidores, apóstolos. Ele nos chama para a gente passar para um outro nível. Nós sermos escravos, doulos. Aprendermos a obedecer.
Aprendemos a reconhecer que o que está na Bíblia é verdade, e ela diz que a nossa carne ela é pecadora, e como a carne pecadora, ela se tende para o mal, nada para o bem, e ela não tem esperança de vida eterna, ela nem quer vida eterna, ela quer esse tempo presente do agora. Mas Deus, encarnado em Cristo Jesus, Ele manifesta a vontade do Pai de que nós não temos só um relacionamento de baixar a cabeça e obedecer. E o Senhor Jesus Cristo, no livro de João, Ele começa a expressar e diz: se vocês entenderem de ser meus discípulos, vocês vão construir um laço de obediência comigo. E deixa eu dizer, ninguém vai ver a Deus se não me obedecer. Mas dali a pouco Ele diz: se vocês chegarem neste nível de andar comigo, de obedecer aquilo que eu falo, de deixar de ser conhecido, eu levo vocês para um outro nível, o nível de amigo. Você chama desconhecido para comer todo domingo na tua casa? Você chama o domingo, aleluia, no meio da tua família, umas pessoas que são desconhecidas, que tu nunca viu na tua vida? Dificilmente. Você chama um desconhecido para entrar na casa e saber dos teus problemas, das suas dificuldades? Dificilmente. Uma pessoa que botou os pés pela primeira vez na tua casa, tu vai falar da tua intimidade. Mas Deus nos apresenta um que quer levar a nossa vida a um outro nível de relacionamento com Ele, sermos amigos. Em Apocalipse tinha uma igreja que deixou de ser amiga do Senhor, e Ele diz: eis que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa, cearei com Ele, e Ele ceará comigo. O Cristo amado quer se relacionar contigo na tua mesa, na tua intimidade, lá nos teus aposentos, no meio da tua família. O Senhor tem comunicado que Ele quer comunicar contigo algo, mas Ele quer ouvir aquilo que tu precisa, aquilo que tu sente. Como é que foi o teu dia? No jardim do Éden era essa a vontade de Deus com o homem, e ela foi restaurada em Cristo Jesus. Não um laço de convivência de uma parede, mas um laço de intimidade. Quando alguém te fere, tu entrar dentro do banheiro e dizer: Senhor, tu sente a minha dor. Paulo, ele explica esse relacionamento quando ele entra no capítulo 8 de Romanos, e ele diz: vocês não sabem como orar, mas o Espírito intercede por vocês com gemidos inexprimíveis. Porque Ele, o Espírito Santo, é representante da ação do Cristo vivo em nosso meio, lá na tua casa, lá na tua família, lá no teu lar. Ele é a expressão viva para você. Eu não sei o que tu precisa ao entrar nessa casa esta noite. Você que está me acompanhando pela internet, eu não sei o que tu precisa. Mas Jesus Cristo encontrou alguém com sede. No livro de João ele nos diz: se alguém beber desta água, torna a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ele é o mesmo menino frágil e indefeso que nasceu, mas agora ele está cumprindo o propósito todo de Deus na sua vida. E qual é a sede? Quem sabe a angústia dentro do teu coração, por circunstâncias que você não resolve, problemas que você não consegue tratar, solucionar. O Senhor é a água para aliviar talvez o sofrimento que está dentro do teu coração, da tua mente. Jesus Cristo, Ele revelou para alguém que estava tendo dificuldade de entender o que é o correto da vida, e Ele disse: aleluia, ah, glória ao nome do Senhor, e conhecereis a verdade. Não a verdade dos religiosos desse tempo, a verdade que eu apresento, a verdade que existe possibilidade de salvação. Para alguém que estava perdido, o Senhor começou a se apresentar, e Ele disse: olha, tu não entende para onde tu vai, tu está questionando, porque essa era a questão dos discípulos ao lado de Jesus. E Ele disse: eu sou o bom caminho,
E eles ainda tinham dúvidas. Aí Jesus diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Que porta tu precisa? Que pastagem tu necessita? Perdão a colocação. Jesus, Ele é, aleluia, a expressão máxima do amor de Deus encarnado por nós. E eu gosto muito, eu estou encerrando a expressão de João no capítulo 1 e no versículo de número 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça. A Bíblia Vulgata Latina, ela nos traz uma expressão tão linda. E ela diz na expressão da Vulgata Latina: e o verbo e a palavra se tabernaculou entre nós. Aleluia. Você não entendeu, né? Quando o povo saiu indefeso lá do Egito e começaram a peregrinar, a forma de acampamento deles era em pentagrama. Eles tinham um tabernáculo que ficava no meio. 3 tribos para cá, 3 tribos para cá, 3 tribos para cá, 3 tribos para lá, 3 tribos para lá. E a nuvem e a coluna de fogo estavam no meio, protegendo todos, mas o centro cume dela estava sobre o tabernáculo. Aí Deus usa a boca do próprio Cristo para dizer: e a palavra que era lá do início, ela tabernaculou, ela se tornou igual ao tabernáculo que tinha lá no deserto. E ela aqui está manifestada, trazendo de novo a esperança que há uma proteção e há uma direção, porque a nuvem é proteção, mas também ela é direção. Tanto que o apóstolo Paulo, quando ele vai tratar a igreja aos Coríntios: não vos movais sem a nuvem se mover, como no dia do deserto. Paulo está lembrando acerca do tabernáculo. Não se mova se a presença de Deus não for contigo. Agora a pergunta é: o que é Jesus para você? Se coloque em pé, por favor. O que Jesus está representando nesses dias da tua casa, da tua família? Você está vivendo bem pertinho, juntinho dele, ou tu está longe? Tu está como aqueles que estão admirando o menino, ou como aqueles que querem ser participantes com ele da glória de Deus? Deus tem boas novas de salvação para você. Eu não sei o que o mundo te aperta e te aflige. Eu não sei o que o mundo ele bate à tua porta, tentando te trazer desmotivação. Mas Deus enviou Jesus para entrar na tua casa, na tua família, e Ele se fazer presente como um amigo, conselheiro, Deus forte, um Pai da eternidade, aquele que governa, aquele que é todo poderoso para suprir aquilo que tu precisa. Esta é a maior manifestação do Senhor dentro da história. Um dia Ele vai reinar, e um dia Ele vai levar os seus para reinar com Ele. E Ele já elegeu povos, tribos, línguas, não para dar em pessoas, mas para dar em sacerdotes, para dar em reis, que com Ele reinarão para todo sempre, toda a eternidade, não por um dia, não por um momento, não por uma hora, mas para toda a eternidade. Mas para que isso aconteça, nós precisamos conviver com Ele todos os dias. Eu sei que talvez não é fácil você entregar a tua vida e você seguir a Jesus. Olhe para mim, eu estou encerrando. Eu sempre digo no discipulado:
seguir a Jesus, ele tem tanta implicação quanto um casamento. E qual é a questão? A questão é que a aliança, ela simboliza um ato de fé, porque ela é lavrada no cartório. O registro civil diz, e dou fé. E o que ele dá fé? Que acredita naquele relacionamento, que acredita naquela união. Mas nós vivemos um dilema hoje. O juiz de paz acredita, o escrivão acredita, mas os envolvidos não acreditam. Eles não dão fé. Porque quando tu dá fé em alguma coisa, você vai ter que colocar ação. Quando eu era solteiro, eu gostava muito de sair dos cultos e ir orar no monte, e para fazer microvigílias. Rodrigo participou de algumas com nós, juntos. Lembra? E eu nem avisava, depois ligava para a mãe dizendo, estou em tal lugar. Mas quando me casei, não foi mais assim. Agora eu tinha um compromisso. Por que muitas pessoas não querem Jesus? Porque elas não querem compromisso. Mas Deus tem um compromisso com nós de antemão. Quando Ele envia Jesus Cristo na cruz do Calvário, Ele acreditou que ia dar certo o nosso relacionamento com Ele. Ele enviou Jesus Cristo à terra como um ato de fé, porque Ele acredita em mim, Ele acredita em você. Talvez alguém da tua casa não acredita, alguém da tua família não acredita, mas Ele acredita! Deus acreditou! Eu não sei se você anda como Pedro, seguindo a Jesus de longe. Tu é daqueles, não sou. Mas tua fala te condena, você é, não sou. Tu veste igualzinho, não sou, nem sei quem é. A tua fala condena que você já teve contato com a graça do Pai. O teu jeito condena que você, aleluia, dentro lá tem uma alma que quer ir para o céu. Talvez você está longe, mas hoje é o dia de você fazer uma nova aliança. Porque Ele acredita que essa aliança contigo é duradoura.